Bom dia. Ô, gente, olha só, o último conto que eu vi com vocês foi qual? Foi o Jardim Selvagem? Porque sexta-feira foi feriado, não foi? Foi. O último conto que eu vi com vocês foi o Jardim... Bom dia, Emily. Foi o Jardim Selvagem, não foi? Gente, alguém sabe me dizer o que eu estou falando? Que vocês nunca me respondem. Parece que vocês estão, sei lá, anestesiados. Bom dia, Isabelle. Gente, alguém lembra qual foi o último conto que eu dei na semana passada? Foi Jardim Selvagem? Meu Deus, ninguém me responde, que coisa. Ai, vocês estão difíceis, gente. Ai, isso é horrível. Um professor pergunta, o aluno responde. Saudade de viajar para um lugar como esse, né? Esse lugar aqui. Olá, pessoal. Bom dia, Luiz Eduardo. Estamos de volta com mais uma resenha inédita. Olá, pessoal, estamos de volta com mais uma resenha inédita. Hoje vamos falar de novo de literatura brasileira aqui no canal, mais especificamente da minha autora favorita, não só da literatura brasileira, mas de qualquer literatura. Não tem escritora que eu aprecie mais do que a Lígia Fagundes Telles, e hoje nós vamos falar sobre Antes do Baile Verde, um dos livros mais sensacionais de contos da literatura nacional. Mas é só depois da vinheta. Eu já contei pra vocês da vez que eu encontrei com ela, né? Bom, se você já ouviu, desculpa, eu vou contar essa história de novo. Era o ano de 2016, 2017. Foi o ano que a Lígia foi indicada, quer dizer, foi um dos nomes apontados, né, para o Nobel de Literatura. Aliás, eu acho que ela foi a última escritora brasileira a ter chances, assim. E no ano dela, quem ganhou foi o Bob Dylan. Eu também não entendi nada. Naquele ano, a TV Cultura fez um documentário para falar sobre a vida dela, uma escritora ainda viva, inclusive, ela está viva até hoje. E eu me lembro que me convidaram, né, para dar um depoimento. Eu me senti honradíssima, porque era um documentário cheio de pessoas importantes, de escritores, gente falando da Lígia e eu lá no meio. Mas eles queriam o olhar da juventude, de novos leitores, e eu ali no YouTube falando dela. Me encontraram e me convidaram para falar o que eu achava da Lígia. E eu me lembro que quando eu fui assistir a exibição do documentário, eu perguntei, mas a Lígia vai estar presente, né? E ela respondeu que não, porque ela tá muito velhinha, ainda tá absurdamente lúcida, mas que ela não estaria presente. Então eu
fui calmamente até o local da exibição do documentário, sentei, assisti o filme inteiro e estava tudo escuro e tal. De repente acenderam as luzes, veio um cara no microfone falar e chamou Lígia Fagundes Telles para ir lá na frente, dar umas palavras. E quando eu vi, ela estava sentada logo ali na minha frente, 2 filas na frente. Embora debilitada, ela falou muito bem, ela tem uma elegância natural, ela tem um senso de humor, ela fez a plateia da risada. E depois teve uma fila, né, de fotografias e tal. Lógico que eu fui lá. Quando eu cheguei perto dela, nunca aconteceu isso comigo, eu nunca fui de tietar ninguém, eu nunca fiquei emocionada de ver gente famosa. Mas ali na frente dela, ela olhando para mim, ela pegou o livro que eu tinha levado, né? Ela pegou o livro, assim, olhou, acariciou, e eu comecei a chorar. A foto que tiraram sou eu tentando conter o choro, porque eu não consegui evitar. Eu fui apresentada a literatura da Lígia ainda na escola, inclusive esse é o papel da escola, para aqueles que reclamam, né, de trazer livros clássicos, autores famosos, autores modernistas, autores profundos e psicológicos, para alunos assim tão novinhos. Não pode, porque vai traumatizar as crianças e tal. Eu não penso exatamente assim, eu acho que é na escola que nós temos que ser apresentados a esses autores, por mais que às vezes a gente não tenha maturidade ainda para entendê-los. Foi na escola que eu fui apresentada a ela, era uma coletânea muito menorzinha, mas com 13, 14 anos, eu lembro que eu li esses contos e gostei naquela época. A professora, né, em sala de aula, trabalhou bem as histórias, fez a gente entender, né, as sutilezas, os símbolos. Lígia Fagundes Telles era especializada em contos, ela escreveu romances também, ela escreveu Ciranda de Pedra e As Meninas, esses 2 livros têm resenha aqui no canal, e são 2 romances muito importantes e consagrados, mas o gênero no qual ela mais se destacava ao longo da sua longa carreira foi o gênero do conto, que parece ser mais fácil de escrever, mas na realidade ele exige tanto trabalho, tanta concentração e tanta inspiração quanto um romance. Ele precisa ser preciso, exato. Cada conto consegue, em poucas linhas, te apresentar todo o lastro biográfico de cada um desses personagens. Sem dizer muito, você entende a história daquela família, você entende as coisas pelas quais elas passaram, o tipo de família, o tipo de relação, as tensões escondidas. É muito difícil escrever contos. Originalmente, na versão publicada em 1970, eram 16, mas a própria autora preferiu, mais tarde, nas edições mais recentes, acrescentar outros 2 contos. São histórias escritas entre 1949 e 1969. A gente tem aí uma passagem de 20 anos e você consegue perceber que muda mesmo o ambiente. Algumas histórias parecem se passar nos anos 50, outras nos anos 60, e isso faz muita diferença porque a Lígia conseguiu captar, inclusive, uma mudança nos costumes. Esses contos são sempre protagonizados pelo que antigamente, nessa época, se chamava de burguesia, mas acho que hoje é mais apropriado chamar de classe média alta. Aqui de São Paulo, Lígia Fagundes é uma escritora paulista. Eles têm como um tema favorito relações familiares, que podem ser relações entre irmãos, entre marido e mulher, muito comum, entre noivos, entre pais e filhos. E embora todos esses contos tragam conflitos, eles não são aqueles conflitos como aqueles que a gente vê nas novelas, cheio de dramalhões, de barracos, de gritos, de exaltações, de lágrimas, de acusações e de grandes explosões de alegria. Lígia Fagundes Telles é uma escritora elegante, discreta. No pós-fácil do professor Antônio Dimas, ele compara a Lígia muito apropriadamente com um gato. A Lígia, assim como qualquer gato, chega devagarinho, com passos leves que ninguém consegue escutar e de repente nos assusta porque está do nosso lado, porque pula no nosso colo, ou pior ainda, porque tem certas unhas retráteis que quando a gente menos espera. Lígia Fagundes Telles, ao escrever, lembra muito um gato, porque ela é silenciosa, ela é discreta, ela é sedutora, ela tem uma elegância e quando a gente menos espera, ela dá o bote. Todos esses contos trazem uma aparente situação de equilíbrio, parece que tudo está normal, em paz, todos os personagens satisfeitos com a sua própria vida e muito sutilmente a gente vai percebendo tensões que estão escondidas, emoções que estão subterraneamente efervescendo dentro dessas pessoas e que de uma hora para outra podem escapar pelos poros
da pele. O mundo parece prestes a desabar. A Lígia Fagundes Telles gosta de ser precisa, ela se atenta muito para os detalhes. Então, quando você for ler esse livro, preste atenção, inclusive, na arte de capa aqui dessa edição da Companhia das Letras. Ela é muito boa, porque ela é um detalhe de uma tapeçaria, tá vendo? Ela é um detalhe que mostra a delicadeza das folhinhas e das flores. Em muitos contos da Lígia, ela vai se deter nos detalhes microscópicos de objetos, como a textura da asa de uma borboleta, ou mesmo a pétala de uma rosa, ou mesmo o miolo do pão que está em cima da mesa do restaurante e que a personagem sutilmente vai esmigalhando com a mão conforme a conversa que ela está tendo vai lhe provocando emoções. Lígia é microscópica, ela gosta muito desses pequenos detalhes. Ela faz a gente sentir que está olhando tudo por uma lente de aumento, os objetos. E esses pequenos detalhes, eles ajudam simbolicamente a gente a entender o que está acontecendo do lado de dentro dos personagens, aquele magma vulcânico que está prestes a explodir dentro dos corações de cada um deles. O conto mais famoso que dá título a toda a coletânea é Antes do Baile Verde. Esse conto, inclusive, foi premiado internacionalmente. Ele conta a história de uma moça que quer muito ir a um baile de carnaval, mas está dividida pelo dever moral de ficar ao lado do seu pai, que está agonizando no quarto ao lado. E é um dilema tão terrível e, ao mesmo tempo, tão humano, que nós, leitores, ficamos divididos entre desprezar essa mulher egoísta e nos sentirmos parecidas com ela. Mas além desse, há outros contos maravilhosos. Por exemplo, Verde Lagarto Amarelo. Simplesmente fala sobre a visita de um irmão na casa do outro. E com pouquíssimas palavras a gente entende que esses dois irmãos que nasceram na mesma casa, tiveram o mesmo pai e a mesma mãe, são absolutamente opostos. Um é o preferido da mãe, o outro é desprezado pela mãe. Um é perfeito, atlético, bonito, o outro é esquisito, problemático, sua demais. Só que a gente não vê essa tensão pela troca de palavras ou acusações. Pelo contrário, eles se tratam com gentileza e camaradagem, e essa tensão está completamente sugerida, está sutil e ao mesmo tempo ela salta aos olhos. É uma habilidade em escrever que eu não consigo compreender como que a Lígia chegou nesse ponto. Além disso, bom, vamos continuar destacando, são muitos contos legais. Meia-noite em ponto em Xangai fala sobre uma artista. Que já não interessa mais pra gente, tá? Então, turma, olha só, ela está falando aí, né, do primeiro contato dela com a Lígia Fagundes Telles, mas, na verdade, isso não nos interessa, né? O que nos interessa é sobre o conto que a gente está vendo, né, que no caso é o Baile Verde, onde ela tem um problema com o pai, que está muito adoentado, mas ela tem a necessidade, ela precisa ir ao baile de carnaval, né? E ela tem um dilema, ela se vê num dilema, né? Ou eu vou ao baile de carnaval, que eu esperei sempre, ou eu cuido do meu pai, que está agonizando. Bem, gente, eu acho que isso você tem o que pensar, né? Uma pessoa sensata, uma pessoa consciente, se está com o pai em casa agonizando, ela vai ficar com o pai em casa, sei lá, ou então ela vai para o baile de carnaval por quê? Por comemorar que o pai está em casa agonizando? Não, né, gente? Então eu acho que isso não tem nem cabimento, né? Então nós vamos ver, gente, agora um trecho, né? Do Baile Verde, né? Esse Baile Verde, como todos os contos que eu estou colocando, são adaptações e foram premiados, né, por mostras de curtas metragens, né, de alunos que fizeram um trabalho bacana e professores de literatura, enfim, premiaram de alguma forma, né? Eu gostaria que vocês vissem, né?
dois filhos, Tatisa. Tudo menos ter dois filhos. Mas quem disse que você vai perder o desfile? E aí, Lu, gostou da maquiagem? Gostei, ficou bonito. Só não gostei desse verde no olho mesmo. Ai, mas é baile verde, tem que ser tudo verde. Vestido hoje. É? Acho que ele está bem melhor. Mas você não irá ao baile hoje. Não tem mais graça de ter ido. Você tem que se divertir, Tatisa. Relaxar a cabeça. Mas ele sempre cuidou de mim. Ele foi uma ótima pessoa. Você está bebendo demais. Essa invenção de saia, as ondas de gelo vão descolar. Deixa eu te fechar, por favor. Oi, Lu. No último baile, eu e minha mãe fomos no bloco olhando. Nós fomos até não poder mais. Não está com calor. Estou derretendo, isso que nem bebi. Ai, Lu. Eu lembro de um carnaval quando o papai não estava bem. Vimos um carro quente. Ele apresentava o mar. Você tinha que ver. Tinha sereias lindas, cheias de pérolas. Pescadores, piratas. Tinha tudo. Eu me lembro bem. Quando ele tinha força para me levantar nos ombros, eu conseguia ver a rainha lá de cima. Pare um pouco com essas memórias. Você tem que se divertir, Tatisa. Saiba aquele menino que conheceu me pareceu um bom homem. Nos conhecemos pouco, eu não sei nada sobre ele nem ele sobre mim. Ele é gentil, é bonito e tal, mas eu não sei. Vamos, amiga, a gente tem que terminar essa saia. Eu sinto que eu tô decepcionando ele, sabe? Enquanto eu vou me divertir e deixando ele sozinho aqui. Você tem que pensar em você, Tatisa. Deixa ele ir. Mas sabe, eu não sei. Não sei se devo ir e deixar ele sozinho. Tenho medo de quando voltar ele não tá mais vivo. Você se disse que ele tá melhor. Isso não vai mudar enquanto você estiver no bar. É, talvez eu deva mesmo ir. Mas falando desse bom homem, eu venho buscar hoje, bem mais tarde. Vem de Brasília. O que é Brasília? É um carro grande, espaçoso, amarelo. Então vamos terminar essa saia. É, essa saia tá ficando realmente linda. Acho que vou até me destacar na mente toda aquela gente. Pense assim, você vai ser a pessoa mais radiante no meio da multidão. Acho que está pronta. Ficou ótimo. Agora faz
Gente, nós vimos a parte filmada, agora nós vamos ver o texto na íntegra, né? Lulu precisa ir ao baile fantasiada e escolhe um modelo com muitos bordados em lantejoulas, né? Foi em busca dos favores de uma preta que já estava pronta para o desfile, aguardando seu amor Raimundo chegar. Enquanto isso, o pai de Lu estava muito doente e teve a morte, né? A Tatiana presa, a preta não conversava outra coisa, senão sobre o estado de saúde do pai de Lu. Esta ficava irritada porque não queria perder o baile. Tenho que ir. Ah, desculpa, Tatiana, né? Espera, já disse que estou pronta, repetiu, baixando a voz. Só vou pegar a bolsa. Você vai deixar a luz acesa? Melhor não, a casa fica mais alegre assim. No topo da escada ficaram mais juntas. Olharam na mesma direção, a porta estava fechada, como se tivessem sido petrificados na fuga. As duas mulheres ficaram fechadas, imóveis, como se tivessem sido petrificadas na fuga. As duas, no relógio da sala, foi a preta que se moveu, a voz anunciou. Quer dar uma espiada? Não, vai você. Trocaram um rápido olhar, vagas de suor corriam pelos têmperos verdes da jovem, um suor turvo, como o som de uma casca de limão. O som prolongado de uma buzina foi se fragmentando lá fora, subiu o poderoso som do relógio. Bruscamente, a empregada desprendeu-se a mão da jovem, oferecendo a escada, de ponta dos pés, abriu a porta, desprendeu-se da mão da jovem, oferecendo a escada, blá, blá, blá. Lulu, a jovem chamou no sobressalto, continha-se para não gritar. Espera aí, já vou indo. E apoiando o corrimão, calado, desceu precisamente quando bateu a porta. Atrás falaram pela escada, algumas não deixaram ver. Pá. Gente, é aquilo, né? Vocês viram que tinha um termo da eutanásia, onde ela estava ali. Vocês sabem o que é eutanásia, onde a pessoa já está em um estado que ela não honra mais as suas próprias necessidades, ela não consegue mais, ela já... Então, existe a eutanásia, né? Ela simula um termo onde o pai ia, né? Onde o pai iria... O pai morreria, né? Aliviando essa necessidade toda que ele tinha, que ela, na verdade, que o pai estava passando, que seria a questão da própria doença em si, né? E a menina vai ao baile, né? De repente, aquilo seria o quê? Porque, gente, é aquilo. Se a gente for parar para estudar, analisar, na verdade, as atitudes das pessoas, ou a gente vai ser muito crítico, porque, de repente, a gente não tem uma sensibilidade para poder compreender o motivo daquilo, né? Ou existe uma psicopatia. Porque, exemplo, gente, uma pessoa, como eu falei, uma pessoa em sã consciência, pai e a mãe, né, estava acontecendo alguma coisa com o pai, no caso, pai. O pai está agonizando em cima de uma cama. Você está ali. Para você poder ir para um baile de carnaval, isso não é normal. Seu pai está doente, calma aí. Ah, eu vou ali no baile de carnaval. Para isso acontecer, o que você vai entender? Você vai começar a tentar compreender a cabeça desta pessoa. Por que ela está indo no baile do carnaval, certo, meu mano? Então, caramba, ou ela é uma insensível,
Até para ela ser uma insensível, você vai entender o porquê que ela é uma insensível. Ou ela já passou por várias situações, ela não aguenta mais, e aquele baile de carnaval é um escape, é uma válvula de escape, que ela precisa sair, porque ela não está aguentando aquela situação toda, ela está sozinha cuidando do pai, não tem ninguém para ajudá-la, né? E ela está se vendo numa situação louca, né? Como lidar com... Porque tem isso, né, gente? Tem isso. O pai está agonizando. A outra pessoa que vai cuidar tem que ter uma estrutura psicológica muito forte, muito certa, porque senão essa pessoa também vai entrar em parafuso, né? Essa pessoa vai ter conflito, essa pessoa não vai conseguir controlar a emoção, né? Por que ela... Gente, ó, vocês querem ver uma coisa? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso com propriedade. Ó, meu pai, vocês sabem que meu pai faleceu em fevereiro deste ano. A minha família toda, meus irmãos, meu sobrinho, minha mãe, eles entraram em parafuso. Eu, Ronaldo, não tive o direito de entrar em parafuso. Vocês estão conseguindo entender? Eu vi o meu pai morto na minha casa, minha mãe enlouquecida, meu sobrinho enlouquecido, meu irmão enlouquecido, minha irmã enlouquecida. Tinha que ter alguém para tentar ser forte, para tentar organizar as coisas. Sobrou para quem? Para mim. Eu que segurei a onda. Quer dizer, se eu não segurasse a onda, como é que ia ser a coisa de enterro? Né? Eu tive que ver o enterro do meu pai, eu tive que mexer nos documentos todos dele, eu tive que ver pensão, eu tive que aprender coisas que até então eu nunca tinha passado, que era ver questões de sepultamento, que era ver questões de INSS, de pensão, colocar minha mãe como pensionista. Teve uma hora que eu entrei em parafuso, gente. Teve uma hora. Por quê? Porque eu precisava, né? Eu precisava. Eu perdi o meu pai, né? Eu tive que dar assistência para todo mundo, mas eu não fui assistenciado por ninguém. Então, a hora que eu explodi foi quando eu vi o caixão do meu pai entrando na cova. Aí eu explodi. Né? Tudo aquilo que estava acumulado, tudo aquilo que eu segurei, foi o que eu tive que fazer. E aí, naquele dia, aí meus amigos, né, todo mundo preocupado comigo, minha família, blá, blá. E naquele dia, aí o pessoal me chamou para jantar, né, no mesmo dia do sepultamento, porque era carnaval, né? O sepultamento foi no domingo de carnaval. Ah, Ronaldo, vamos sair. Ainda tem essa coincidência, né, com o conto. Ah, vamos sair. Eu não. Aí todo mundo, não vai. Eu fui. Chegou lá, eu bebi uns 3 copos de conhaque, fiquei pior do que eu estava, mas eu vi gente. Então, estão conseguindo entender? A pessoa ela fica com um certo desequilíbrio emocional. Então, quando eu estou falando isso da nossa personagem, eu estou dizendo que quando ela foi para o baile de carnaval, ela precisava de uma válvula de um escape, de escape. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer? A menina se viu louca, né? Ela que cuidava. Gente, vocês estão aí, vocês estão me ouvindo, nono ano? Porque vocês não falam, vocês não dão sinal para mim, vocês não me dão sinais que estão me ouvindo. Sim. Ah, tá, obrigado. Então, é uma situação muito complicada. Gente, vocês já pararam para pensar que um dia, esse conto, eu acho esse conto muito real na nossa vida. Vocês já pararam para pensar que um dia vocês passarão por situações semelhantes? Vocês já pararam para pensar sobre isso no ano? E que vocês vão ter que buscar força, porque vocês vão ter que tirar força de onde vocês acham que não existe. E ela vai ter que existir, gente. Né? Ela vai ter que existir. Então, é uma situação muito delicada, ainda mais quando se trata de pai, quando se trata de mãe, quando se trata de irmão, de avó, né? Eu acho que pai e mãe é a complicação maior, né? Porque você se vê assim, opa, eu estou sozinho.
né? Aí a Emily está falando. É mesmo, Emily. Então, você está entendendo o que eu estou falando, né? Uma situação muito complicada. E aí todo mundo, a gente para pensar, caramba, que mulher maluca. Ela foi para o carnaval, o pai morreu, ela agonizando, ela foi para o carnaval. Caramba, gente. E a onda que essa menina está segurando? Tudo que está acontecendo, né? Para a gente poder falar isso. Então é aquilo, né? A gente não pode nunca julgar aquilo que a gente não está passando, que a gente não passou. A gente não sabe como que cada pessoa vai reagir de uma forma. Então não adianta você falar, julgar uma pessoa, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, se você não sabe a real intenção. Então não adianta. Até porque julgar já é complicado, né, gente? Ninguém tem que julgar ninguém, né? Super mensagem, né? Bem, turma, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pela troca. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Um beijo grande. Bom dia.